Educação inclusiva é uma educação para todos, com respeito pelas diferenças de todos. A educação inclusiva é quando nós temos alunos que tratamos especificamente como indivíduos únicos. Primeiro que tudo é importante pensar que temos que desconstruir o mito que a educação só é inclusiva se estiver catalogada como inclusiva. Portanto, a educação inclusiva, do meu ponto de vista, é educação, que não tem que estar catalogada para poder incluir. O termo inclusivo será bom quando ele deixar de ser natural, deixar de ser uma coisa que não é necessária. A educação inclusiva, para mim, é o direito à educação. A educação é de todos, é assumir que todas as crianças têm a capacidade de aprender. Basicamente, aquilo que nós queremos é a equidade. A equidade, juntamente com a inclusão, é aquilo que deve acontecer, ou seja, darem as ferramentas às crianças para que elas possam trabalhar juntamente com os outros. Para mim, a educação inclusiva tem que envolver 3 conceitos fundamentais. Por um lado, a questão ideológica, no fundo, os valores, a questão ética, o que está associado aos conceitos da educação. Por outro lado, as políticas públicas, porque de uma forma mais generalista, global, ao nível escolar, não se consegue fazer tudo se não intervirmos nas políticas públicas. E, por outro lado, as próprias estratégias e práticas que se fazem ao nível escolar. Então, de uma forma genérica, estas 3 dimensões irão concorrer para uma escola que abraça, que recebe todas as crianças, onde, no fundo, as suas dificuldades não são vistas como problemas, mas como particularidades e como características individuais. Para mim, uma escola inclusiva é uma escola que dê oportunidade a todas as pessoas que queiram e consigam estar na escola. Todas as crianças ou todos os jovens possam ter todos os direitos consagrados, mas que também tenham atenção para as suas particularidades e que adaptem e acomodem, e, portanto, que todos possam participar em tudo, mas tendo atenção às particularidades e que possam haver as acomodações certas e que sejam realmente uma educação inclusiva, também com equidade também que é necessário. Eu acho que uma escola inclusiva é uma escola que leva ao limite todas as potencialidades das crianças. Aquela escola que o consegue fazer é uma escola inclusiva. A escola atual tem muitos desafios. Acho que o principal é pôr o aluno no centro de toda a ação educativa. E depois tudo mudará. O aluno tem mesmo que ser o centro da ação educativa. Começa por aí. Nós estamos em pleno século XXI, em que temos uma escola que ainda está dentro da base do século XIX. Ou seja, quando se incutiu em Portugal uma escola para todos, não se continua a evoluir para uma educação para todos. Então, neste momento, os grandes desafios é darmos este salto, é saltarmos da escola para todos para a educação para todos. Bom, os grandes desafios da escola atualmente, e isto é uma coisa subejamente conhecida, já o era no decreto-lei anterior e neste também continua a ser, a falta de recursos e de meios, tanto recursos humanos como recursos materiais e de meios para que se possa efetivamente ter uma escola inclusiva em que os alunos possam estar na sala da turma regular como todos os outros. As maiores dificuldades, e muito direcionadas à infância, têm a ver com a falta de formação por parte dos adultos que rodeiam diariamente estas crianças, e falamos de professores, de auxiliares, de educadores que dão o seu melhor, e nós acreditamos que realmente há esta intenção, mas há falta de formação, há falta de olhar para a criança, para as suas individualidades, de criar relações positivas e ficarmos preocupados com esta relação e não tanto com aquilo que é o aprender a ler, a escrever. Isso importa, sim, mas para que isto aconteça e haja sucesso, é importante esta relação positiva e para isso é preciso formação, é preciso investimento. Outro desafio é a adequação das estruturas físicas às crianças com mobilidade reduzida ou com questões sensoriais, por exemplo.
Há muitas escolas em que ainda vemos lavatórios muito altos, escolas onde as portas, por exemplo, de acesso às casas de banho são muito estreitinhas e não passa uma cadeira de rodas. E isto são pormenores, se calhar pequenos para quem está na concepção das estruturas físicas, mas para quem está a passar por esta dificuldade é uma situação que limita muito a vida e a autonomia no dia-a-dia da criança ou do jovem, não é? Eu acho que o primeiro passo está dado, que é começar desde cedo, desde o ensino pré-primário e isso ser uma coisa natural. Depois é pensar em alternativas para alguém com certos problemas, tentar sempre ter uma opção de que as pessoas consigam não se sentir limitadas à partida e que sejam limitadas pelo seu gosto e prazer. A escola do século XXI é uma escola particularmente aberta e preocupada com os seus alunos. Não que não fosse anteriormente, mas hoje em dia respeitamos mais a diversidade de alunos, as características de cada um dos alunos. Em relação aos pontos fracos, existe alguma falta de recursos, tais como psicólogos, assistentes sociais, por exemplo, técnicos que suportem depois estas equipas multidisciplinares. Esse é um dos grandes pontos fracos. Se não houver formações específicas para cada necessidade educativa especial, para cada deficiência, as escolas nunca vão chegar a bom porto. E por isso é que eu digo que a própria educação está baseada numa educação muito retrógrada e tem que se melhorar esse sistema. Temos que pensar mais fora da caixa. No geral, eu penso que a escola hoje em dia, a forma como nós a temos estruturada em Portugal, não permite as individualidades de cada criança. Limita muito o explorar de interesses pessoais, limita bastante o desenvolver de capacidades individuais ou particulares que a criança possa apresentar. É muito à base de um sistema generalista ao qual todas as crianças têm de corresponder. Isso cria alguns problemas, algumas dificuldades no geral a todas as crianças, em particular a crianças com necessidades educativas especiais, porque sabendo à partida que podem ter mais dificuldade em alcançar objetivos pré-estabelecidos e generalistas, dificulta muito o chegar a um consenso ou a um nível considerado básico e faz com que nem sequer tenham a possibilidade de explorar outras capacidades que se calhar seria mais fácil e nas quais teriam mais interesse. Não se pode querer que a escola eduque e ensine uma criança, que já não é só necessário o ensinar, também é importante o educar, com a família afastada dessa ação. E o aluno tem que ser o centro dessa ação. A comunidade escolar precisa sempre de saber o que é que o aluno fez antes, que terapias é que ele já frequentou, em que escolas é que esteve antes, porque pode ter estado, por exemplo, numa escola especial, onde estava só com crianças com deficiência, e portanto tudo isso é preciso saber-se. Noto que efetivamente há uma reunião antes do ano letivo começar, mas os pais não chegam nunca a mostrar esta trajetória. Portanto, o trabalho tem que ser feito de onde é que vieste e para onde é que tu vais, não é? E aí os pais têm muita influência, deviam ter muito mais importância do que aquela que têm tido até o momento, mas lá está, no decreto está isso, não está a ser cumprido. Nós temos uma voz ativa na escola. A questão é que falamos um idioma diferente da instituição escola e do sistema em si. Ou seja, para haver mudança, realmente mudança, não é necessário nada em concreto. Basta desconstruir o capacitismo. Tem que ser uma relação baseada na cooperação e na confiança. Os pais devem confiar os seus filhos à escola. A escola deve abrir as portas aos pais. O fechar portas causa muitas vezes desconfiança nas pessoas e é importante que os pais sintam esta vontade para vir à escola, conversar com os professores, compreender o que é que eles também podem fazer para que a consolidação de algumas aprendizagens, eventualmente podem até não ser aprendizagens, podem ser conhecimentos e valores. O que é que podemos fazer em conjunto
para ajudar o aluno a crescer progressivamente, a ultrapassar as suas dificuldades. Imaginamos a nossa escola, uma escola. Os alunos estão lá dentro, os professores estão lá dentro, temos as grades, os pais vão buscar os filhos ao portão da escola, ficam do lado de fora da escola, os filhos saem, os pais levam os filhos para casa. No dia a seguir, os pais levam os filhos à escola, os filhos entram para dentro das grades da escola, os filhos estão na escola, os pais vão e recebem os filhos ao final do dia. Esta é a rotina de interação das famílias com a escola. Podem haver coisas esporádicas, mas este é o padrão. Eu estive há pouco tempo na Islândia, não vi nenhuma escola, das escolas que vi, estive atento a isto, das escolas que vi não vi nenhuma escola com grades. Num sábado à tarde, os pais estavam com os professores, com os filhos, a fazer um convívio na escola, num sábado qualquer, conviverem todos juntos. Isto era uma verdadeira comunidade educativa. E temos que se calhar inspirar-nos nisso e pensar, pelo menos, as grades ideológicas, eliminá-las e que realmente os pais possam ter a oportunidade, pelo menos, de aprenderem a ser parte da comunidade educativa. Este movimento para uma inclusão efetiva surgiu no final de julho, com o Lourenço, com a Cláudia e com a Ana Dias. Em agosto, eles começaram a fazer contactos, criaram um grupo no Facebook e em setembro organizaram uma manifestação à porta da Assembleia da República, em que a ideia era exigir mais inclusão nas escolas, essencialmente inclusão de crianças e jovens nas escolas públicas e nas escolas privadas. O movimento está a tentar conseguir, através do inquérito, que se perceba que falta de recursos já em Portugal. Também temos, infelizmente, recebido muitos relatos de crimes que têm acontecido com estas crianças nas nossas escolas, e crimes graves, infelizmente. Portanto, a nossa ideia é reunir informação toda sobre todas estas denúncias, em que agrupamentos acontecem, em que conselhos acontecem, com que crianças, e depois demonstrar então aos decisores políticos e propor uma alteração à lei. Em relação à integração da minha filha na escola e às crianças, eu vou falar um bocadinho mais das crianças com deficiências mais severas, porque os outros, supostamente, sem problemas cognitivos, acompanharão a turma regular. Mas aquilo que eu vejo nos casos das deficiências mais severas é, basicamente, estão segregados em unidades. E é uma luta dos pais para que os pais consigam que eles estejam com as outras crianças em sala de aula a maior parte do tempo letivo. Na minha opinião, não vejo grandes benefícios, porque isso não é inclusão, é retroceder à segregação, para mim. Os maiores desafios que eu encontro em relação à educação, em concreto do Dinis, são, por um lado, a adaptação e a adequação das matérias às necessidades específicas dele e, por outro, adaptar as atividades também às características individuais dele. Tenho que reparar uma coisa, e eu vou falar especificamente do meu filho, que está dentro do espectro do autismo e que é não verbal. Exige-lhe tanto, ou tão muito mais do que a maioria das crianças, em coisas que não fazem sentido. Exigem-lhe que ele se comporte como um neurotípico, quando ele é neurodivergente. Exigem-lhe que ele tolere coisas que ele não tem capacidade de tolerar porque tem hipersensibilidades. Mas quando falamos em escola, quando falamos em educação, não lhe exigem nada, porque partem do princípio que ele não tem essas capacidades. Portanto, a escola que eu queria para o meu filho era a escola que acreditava tanto nas capacidades dele como eu, e como ele acredita que ele as tem. O que faz uma criança feliz na escola é ter um espaço que a acolha, que a faça sentir criança, que lhe permita brincar, acima de tudo, que lhe permita reconhecer também
valores que ela aprende, valores que ela conhece, que lhe permita, no fundo, um conjunto de oportunidades que a façam crescer. Ele é uma criança feliz. O meu filho é uma criança muito, muito feliz. Se ele nunca foi realmente incluído, portanto, ele não conhece outra realidade que não a exclusão. Por isso, ele é feliz dentro da realidade que conhece. Atualmente está um bocadinho mais feliz, porque tive que tirá-lo da escola anterior e me colocá-lo numa nova escola. Mas anteriormente ele estava um bocadinho... Ele desligava-se um bocadinho daquilo que acontecia realmente para se calhar não sentir tanta tristeza. Porque basicamente só a turma onde ele estava incluído e mais algumas meninas e meninos que gostavam de brincar com ele é que realmente o incluíam na sociedade escolar, digamos assim. Nós, de uma forma geral, tentávamos incluí-lo e sentia mesmo que ele era feliz na escola. Até porque ele estava sempre a sorrir, todos os dias. E tentava mesmo ajudar-nos. Por isso, mais do que nós tentarmos ajudar a ele, era ele que nos ajudava a nós. E por isso, sim, acho que ele estava completamente adaptado na escola. Acho que o facto de haver necessidades médicas específicas não pode ser um impedimento à participação nos outros aspectos da vida. Se essas necessidades existem, é preciso perceber quando é que elas precisam de ser supridas, se é de uma forma contínua ou não, e não sendo de uma forma contínua, facilmente se arranja forma de incluir as crianças na escola considerada tradicional. Se estamos a falar de crianças ou adolescentes com muitas dependências que não têm capacidade de, por motivos médicos físicos, de estar numa sala de aula durante um período de 1 hora, aí se calhar é preciso encontrar uma solução diferente. Mas acima de tudo, o importante é corresponder às necessidades da criança, às necessidades reais da criança e não pensar um modelo fixo que depois não permite encaixar coisas que fujam um bocadinho à ideia que está por base do modelo. Uma das maiores dificuldades que eu vejo é alguém que está, seja um profissional ou não, com uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que vê é a deficiência e se nós olharmos para a deficiência em primeiro lugar, não conseguimos ver a pessoa. Todos nós, pais e família no geral, quando nos deparamos com uma situação em que temos uma criança diferente, é sempre difícil conseguirmos aceitar. Penso que a razão disto acontecer é precisamente porque nós não estamos habituados a conviver com a diversidade. E espero, honestamente, que de hoje para diante se dê um passo nesse sentido, em que as crianças possam conviver com outras crianças diferentes, com toda a diversidade e se possam preparar de uma melhor forma para o futuro também e para o mundo. O facto de existir esse estigma e esse preconceito, este capacitismo, faz com que, na maioria das vezes, eu tenha que estar ocupada e atenta a lutar pelos direitos do meu filho em vez de poder simplesmente estar a usufruir da parentalidade. Para mim. No entanto, eu sou privilegiada, atenção, eu sou adulta, não tenho deficiência. Para o meu filho é injusto porque ele tem que estar constantemente a disfarçar-se, a tentar não ser ele próprio, porque quando ele é ele próprio é visto como alguém inferior. Acho que essas coisas só passando por elas é que se consegue sentir e deve ser mesmo muito difícil. É sentir que não fazemos parte de algo que somos excluídos e se algo que o ser humano precisa é de fazer parte de algo, é de estar com os outros. Eu acho que o estigma, pronto, muitas vezes acaba por ser uma coisa involuntária e muito mais resultante da ignorância que existe, não propriamente um estigma pensado e consciente. O desconhecimento leva a coisas tão simples, mas tão importantes como as pessoas acharem sempre que sabem melhor o que é melhor para nós e que temos menos voto na matéria porque estamos incapacitados de alguma forma. E isso, por exemplo, é das coisas que para mim mais me custa. E acho que mais me magoa é quando as pessoas não ouvem o meu lado, não ouvem aquilo que eu digo que preciso neste momento. Eu acho que seríamos todos melhores como pessoas
como profissionais, se tivéssemos a informação certa. E é isso que falta. É difícil responder a isso, mas que falta muita coisa, falta. Estamos todos desligados uns dos outros. E estamos distantes. E aquilo que o outro sente, muitas vezes para nós é indiferente. E teria que começar por aí. Mas onde é que isso se aprende? Nas escolas, se calhar. É aí que as coisas começam a mudar. É urgente normalizarmos a diversidade. Ora, se nós tendemos a continuar a segregar as pessoas diferentes, tenham elas deficiência, tenham elas divergências, simplesmente diferentes, como é que nós conseguimos criar esta normalização? Logo, se não criamos esta normalização, não conseguimos que as pessoas integrem isto na sociedade e encaixem isto como fazendo parte da normativa. Acho que falta muita flexibilidade emocional e mental às pessoas no geral, e isso começa na educação e na forma como somos educados. E qualquer pessoa que faça parte do ensino regular vai ter a possibilidade de o moldar. Quanto mais inclusivo ele for sendo, mais inclusivo vai ser de futuro. E mais contacto toda a gente terá com pessoas diferentes de si, o que faz com que quando chegarem à idade adulta sejam capazes de ter em consideração outras perspectivas para além da sua. Para termos uma sociedade verdadeiramente inclusiva, é preciso ouvir aquilo que as pessoas precisam, as pessoas que são as que têm que ser incluídas e que muitas vezes são postas de parte. Pronto, não estou a dizer que é fácil, e não é fácil mudar de um dia para o outro, porque a acessibilidade dá trabalho e a inclusão dá trabalho, mas vale mesmo a pena, porque nem toda a gente tem o mesmo estofo para aguentar certas situações. E há pessoas que simplesmente se fartam. Eu não consigo dizer que não percebo porque é que essas pessoas se fartam. Tenho pena, mas é muito, muito compreensível. E eu vou deixar aqui só este pequeno testemunho de uma mãe que ainda no último seminário da Inovar escreveu. Em 2022, a minha filha continua sentada atrás da secretária da professora para não incomodar os outros alunos enquanto a professora dá aulas. Em 2022. Os pais têm que se ajudar, não é? E partilhar informação, porque muitos pais dizem: eu luto pelo meu filho. E eu disse assim: mas eu não luto pelo meu filho, eu luto por todos, porque se nós tratarmos o problema de fundo, não é? Conseguimos tratar para todos, porque nós isolados não conseguimos. Os pais têm que se unir, é essa a mensagem que eu deixo sempre. A nossa escola ainda não é uma escola atual. E a verdade é que o perfil das crianças, o perfil dos jovens, está-se a transformar. E será que a escola está a conseguir acompanhar, sobretudo, a formação de cidadãos? A escola ideal é um sonho, não é? É uma utopia, mas é para lá que é quase uma bússola para onde temos que ir. E o caminho a seguir é um caminho onde realmente todos possam contribuir e todos possam participar. E esta construção faz pensando como é que aquela criança pode participar. Às vezes não importa muito as competências que a criança tem, nem a atividade que é feita. O que importa é a oportunidade e a disponibilidade que damos a essa criança para que ela realmente consiga participar e contribuir e sentir-se parte de algo. A escola ideal é uma escola onde os pais não tenham que lutar por direitos que já estão legislados e já estão conquistados. A escola está ainda muito fechada entre si e tem que abrir à comunidade, tem que se abrir, tem que também deixar entrar outras pessoas no seu domínio e é essa coesão que está a faltar neste momento para uma sociedade inclusiva. Uma escola ideal era uma escola realmente que abraçasse as particularidades de cada criança, que tornasse os alunos agentes ativos, mais do que serem estes agentes passivos que apenas recebem informação,
no fundo era aproveitar aquilo que os alunos têm de melhor, seja a nível cultural, seja a nível social, seja os seus interesses, as suas motivações. Porque esta questão, por exemplo, motivacional, muitas vezes a escola atribui à educação parental, etc. Não, a escola tem que motivar os seus alunos, tem que cativar. Na minha opinião, é um dos papéis da escola cativar. E, portanto, uma escola ideal era isso, que de uma forma equitativa, com valores de igualdade, pudesse dar oportunidades de sucesso às crianças mediante as diferentes particularidades de cada um. A escola ideal é a escola que reconhece o processo de aprendizagem de cada criança como único e singular. Esta é uma escola ideal para mim.